Prediletas e também é uma das que eu acho que mais devem ser assistidas. Porém, é uma franquia que, embora tenha muitos adeptos, tenha muitas pessoas que gostem exatamente dela, não é uma franquia que fez tanto sucesso. Qual seria o motivo, já que é algo tão divertido de ser visto? Você tem violência, você tem gore, você tem mortes, você tem humor, você tem ação, tudo reunido no decorrer do tempo, porque nem sempre foi assim. Meu nome é Flamos, você está no Ponto Fugitivo. Vem comigo nessa mega resenha que eu preparei aqui sobre Evil Dead. Roda a vinheta. Eu fiz uma mistura de imagens de todos os filmes e vale também constar que Evil Dead é uma franquia que possui jogos e quadrinhos, que também é uma grande, digamos, paixão do Sam Raimi. No filme em questão que o Sam Raimi fez o seu lançamento, que seria o Within the Woods, ele conseguiu uma verba o suficiente para poder lançá-lo de uma maneira um pouco mais diversificada, e assim nasceu o primeiro Evil Dead. Eu não considero que o segundo Evil Dead ele seja uma continuação e nem mesmo o terceiro também uma continuação direta à trilogia, o que eu não consideraria na verdade uma trilogia. O primeiro Evil Dead é como se fosse o Within the Woods, só que um pouco melhor feito. Só que acredito que quando ele conseguiu a verba necessária com o primeiro Evil Dead, ele decidiu fazer exatamente aquilo que ele queria com o segundo Evil Dead. E o terceiro, na verdade, ele saiu como um acordo para que ele pudesse fazer o Darkman, que era um outro filme que ele queria fazer na época, e o estúdio da Universal pediu para que, se ele fizesse o Darkman, também fizesse para eles o terceiro Evil Dead. O primeiro Evil Dead, nós acompanhamos Ash e seus amigos, assim como sua irmã e sua namorada, para um dia em uma cabana abandonada no meio do mato. Lá eles acabam encontrando apenas um livro antigo, que é chamado de Naturandemantum. E depois ele muda para, digamos, Necronomicon Ex Mortis. É uma referência direta aos contos do H.P. Lovecraft, até mesmo por causa do mal que acaba dominando as coisas e sempre tem alguma coisa bem estranha que sempre está acontecendo. Por isso que eu gosto tanto de Evil Dead, porque além de ser um filme de monstros, ele acaba virando também depois um filme sobre ação e uma galhofa só no terceiro filme, que seria praticamente muito humor e ação e pouco terror. O primeiro filme ele acaba saindo com grande, digamos, vertentes do horror. Eu gosto bastante das artes que eles fazem em todos os decorrer, tanto dos filmes quanto do remake e até mesmo da série, que consta no livro. É uma arte muito refinada e muito bonita. Eu acredito também que todo o, digamos, efeito especial que apresenta-se nos filmes, e até mesmo na série, eles são muito icônicos, eles são muito bons. O primeiro filme, o mal, depois de despertar assim que eles encontram esse livro e ouvem uma passagem deixada por arqueólogos em um gravador, acaba por despertar um mal na floresta. Esse mal acaba invadindo árvores, a casa e até mesmo os seres que lá tem. Dentro da gravação,
demonstra-se que o arqueólogo informa que a única forma de deter esse mal depois de possuir um corpo seria desmembrando-o por completo. Nós acompanhamos então Ash, que acaba atacando todos os seus amigos porque vão sendo possuídos um a um, e assim ele tenta sobreviver dentro da cabana. É um filme de terror trash do tipo slash, não do tipo slash, mas um filme de terror trash daquela década passada, onde nós acabamos reconhecendo vários tipos de pontos positivos no seu enredo. Porém, alguns pontos são bem negativos, até mesmo porque trata-se do primeiro filme do Sam Raimi praticamente. Só que ele traz já a base para todo o restante dos filmes e todo o restante de série. Como o Ash ele acaba sendo possuído no final do filme, não podemos considerar que o segundo seja uma continuação direta, porque no segundo filme é como se eles tivessem refeito toda a história, e dessa vez vai apenas o Ash e sua namorada Linda para dentro da cabana. E depois dele também encontrar o Necronomicon, Ex-Mortis, e também depois de ouvir a fita e o mal ser liberado, ele enfrenta sua namorada que é possuída e arranca a cabeça dela. Depois chegam, na verdade, a filha dos arqueólogos que sumiram na cabana, ela não tinha mais notícia, junto com alguns amigos que sabiam o caminho. Nesse interim, eles encontram o Ash, não sabem o que acontece várias disputas e eles se veem novamente num filme de terror. O Ash, em determinado ponto, ele acaba tendo que enfrentar a cabeça decepada de sua namorada morta, que morde a sua mão, e aí a sua mão fica possuída. Tendo apenas uma parte do seu corpo possuída, como se fosse o veneno de cobra que vai possuindo todo o organismo da pessoa, o Ash acaba serrando sua mão fora e passa algum período sem a motosserra, sem a mão, digamos, no seu braço. Ele cria depois um apertrecho, porque sabemos nesse livro, através do porta-malas do carro do Ash, o famoso Delta, que ele é formado em engenharia. Ou seja, ele é uma pessoa muito inteligente, principalmente com mecanismos. Ele cria então uma forma de acoplar uma serra elétrica na sua mão, que na verdade é uma serra não elétrica, mas ela é uma serra de gasolina. Ele acopla uma serra na sua mão e anda com um calibre 12 de cano cerrado. Ele enfrenta todo o mal que há lá dentro e acaba sendo sugado por um vórtice que o manda diretamente para o século XIII. Após esse final turbulento, nós tivemos um pequeno intervalo, mas parece que as pessoas elas queriam exatamente que houvesse um tipo de continuidade para a história. Devo dizer também que eu gosto muito do segundo filme, mais do que o primeiro e do terceiro, por um simples fato. É um filme de terror e de repente o Ash ele se vê totalmente transtornado com tudo aquilo que acontece e o mal ele se demonstra como se fosse um brincalhão que gosta de pregar peças antes de destruir totalmente as pessoas ao seu redor e tudo mais. O Ash então ele se vê numa posição onde ele tem que lutar contra esse mal. No primeiro filme, ele é visto como uma pessoa medrosa e apenas uma pessoa que está enfrentando algo sobrenatural e que se vê direcionada a enfrentá-lo, como todo filme de terror que nós conhecemos. Mas a partir do segundo, há uma grande dose de humor negro e a gente acaba vendo situações muito legais que eu acredito que caibam muito bem em quadrinhos, que coisa que a gente nunca vê, nem em quadrinhos, nem muito em filmes ou séries mesmo do tipo. Como ele está enfrentando o mal, acaba tendo várias cenas nojentas, com gosma voando, caindo nos olhos, na cara, ele bebendo sangue e acontecendo vários tipos de coisas bem nojentas desse tipo. Roupas rasgadas, todo mundo sujo, todo mundo sangrando, e esse é um visual que personagens muito pouco se demonstram em vários lugares, até mesmo porque é difícil que você fique desenhando isso. Eu acho um grande diferencial isso, é por isso que eu acho tão legal essa parte. Eu gosto também pelo fato de que ele acaba virando uma espécie de badass para o mal, onde ele se demonstra que depois de ter surtado, a única forma que ele tem é de enfrentar aquele mal de igual para igual, se tornando um cara totalmente demente com a serra na mão e um calibre 12. É uma situação que você acaba vendo em outro filme. Por exemplo, O Predador. É um filme de terror que praticamente você vê todas as pessoas sendo mortas e finalmente no final o cara pega e fala: não, mano, isso aqui não vai dar certo não, eu vou te enfrentar agora e vou ganhar. Que é um grande plot twist praticamente para esse tipo de situação. Como eu informei, o terceiro filme que foi feito, ele foi feito na Idade Média, foi uma espécie de acordo. Ele não tem muito de terror, eu acho ele uma palhaçada só e com bastante cenas de ação, mas é um filme bem interessante e acho que é o filme que as pessoas mais vão se lembrar da Sessão da Tarde, pois foi um dos filmes que mais passou naquele período.
Depois de muito tempo, acabou saindo um remake que eu considero muito bom. Eu considero esse remake bom exatamente porque manteve todo o clima do primeiro Evil Dead mesmo, um clima de terror, onde nós temos uma garota que ela vive com grandes problemas por causa das drogas e acaba se colocando dentro de uma posição onde vai para o meio da mata para tentar se livrar disso. Nesse meio tempo, um idiota do grupo acaba encontrando praticamente na sequência o Ex-Mortis e as mesmas coisas acontecem, as pessoas elas são possuídas novamente dentro da casa e acaba todo aquele clima de possessão. E você fica sempre naquele problema, naquela situação. Como a menina era uma ex-drogada, as pessoas não sabem se na verdade ela está sob o efeito das drogas, sob o efeito da falta, né, das drogas em questão, ou se é realmente algo sobrenatural, que cria um clima muito bom no filme. Eu gostei bastante e recomendo que vocês assistam todos os filmes em questão. Mas vamos falar um pouco da série antes que esse vídeo acabe e fique muito longo. A série ela foi produzida praticamente pelo Sam Raimi, com o Ash após 30 anos, então ele agora é um cara cinquentão. Tem muitos, digamos, fatos que nos remetem a crer que o terceiro filme ele nunca ocorreu de verdade. O que ocorre, na verdade, em todo o sistema é que ele pegou a história do Evil Dead a partir do final do segundo. Não se fala muito sobre o Ash ter voltado no passado, mas o Ash já está no nosso tempo, porque praticamente ao final do terceiro filme temos dois finais. Temos um final alternativo, onde ele volta para o nosso mundo, e um outro onde ele vai para o futuro, para um futuro pós-apocalíptico depois de todo o mal ter dominado a Terra. Mas a série, ela tenta abordar como se o Ash tivesse voltado para a cidade após todos os feitos da cabana, ele nunca tivesse entrado naquele vórtice, e nós vemos ele cinquentão, que é um maconheiro inveterado, porque ele vive drogado por causa de tudo que ocorreu, todas as situações que ocorreram em sua vida, e ele acaba com uma garota francesa, depois de ver algumas tatuagens em francês, ele bem chapado, acaba lendo de novo o Necronômico Ex-Mortis e libera todo o mal novamente no planeta. Liberando o mal, ele acaba se vendo com mais dois amigos que agora, juntamente com ele, vão enfrentar este mal de uma forma bem mais, digamos, dinâmica. Eu gosto muito dessa série porque ela bate de frente com uma outra série do gênero, como Sobrenatural. Embora as pessoas gostem muito de Sobrenatural, elas não dão o devido valor pro Ash vs Evil Dead, que seria o seriado. O seriado ele é ótimo, ele parece uma junção de quadrinhos com jogos e ainda com toda a grotesquidade dos filmes. Essa série ela é tão boa, ela é tão legal, que praticamente você vê um cara cinquentão enfrentando um mal. Os efeitos especiais dos monstros, onde os monstros aparecem de verdade, são muito bons. Eu os considero praticamente bem superiores aos do Supernatural. Existem diversas cenas, diversas fases, e inclusive, por exemplo, o Ash, o ator, né, que faz o Ash, o Bruce Campbell, em determinado ponto ele trabalhou numa série bem antiga, que seria do Hércules e da Xena. E quem faz praticamente a antagonista dessa série toda, que depois acaba virando até mesmo ajudante dele, é a que fazia a Xena. A atriz, né, que fazia a Xena. Então isso é muito legal também, porque é outra atriz cinquentona que tá ali mostrando tudo dela numa cena de ação. As cenas são muito boas, elas são bem sangrentas, tem muito gore, tem muita explosão de cabeça e coisas que você nunca viu dentro de uma série. Como, por exemplo, nós sempre imaginamos que crianças não podem morrer, mas há um capítulo onde uma criança acaba sendo jogada num elevador do teto e é uma morte bem sangrenta, uma morte bem mesmo violenta. Ela passa praticamente por tudo aquilo que você não espera dentro de um seriado. Embora seja um seriado de apenas 3 temporadas, com 10 capítulos cada e 23 minutos cada um, é bem formada e bem reformulada. O Sam Raimi, prevendo que talvez não houvesse tanta visualização do seriado, ele criou uma espécie de final, onde